Pega aí, gente. Mateus, capítulo 26. Mateus 26, 30. Mateus 26, 30. Mateus 26, 30. Tem um texto bonito aí, né? Olha aí. Mateus 26, 30. Nos diz a palavra do Senhor. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, a tua palavra é viva, poderosa, tremenda, santa. É dunamis, força que gera em nós uma força essa que nos mantém de pé. Como é bom, Senhor, ser direcionado por ela, mas também ela tem poder para penetrar e curar, libertar, transformar. O Senhor levanta o caído, põe de pé o abatido. O Senhor dá força a quem não tem nenhuma. O Senhor nos ampara e nos abraça, e faz isso através de tua santa e poderosa palavra. Como é bom, Senhor, abrir as escrituras sagradas com um coração aberto para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E nós que estamos aqui reunidos nessa noite, já declaramos o nosso amor ao Senhor. Declaramos, meu Pai, através das nossas atitudes, que o Senhor está no centro, inclusive, da nossa vida financeira. Declaramos através das canções que os outros estão mortos, mas aquele que servimos está vivo, e assim estará para todo sempre, porque é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Oh meu Deus, aqui estamos nós desejosos por mais uma vez sermos alcançados pelo Senhor, através desse momento que esse povo tanto ama. Nós amamos a tua palavra, amamos. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Uma trajetória poderosa. O texto que a gente abre vai falar de uma noite muito semelhante a essa, em que estaremos nesse final de semana celebrando, porque sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas aquele que ressuscitou morreu. E se morreu é porque viveu. E se viveu é porque nasceu. Aí a gente abriu em João 3,16. E o texto vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quando a gente analisa esse texto, a gente compreende que não se está falando do lado humano de Jesus, mas do lado divino. Mas a gente precisa nessa noite também entender como foi esse processo. E não dá para falar do nascimento de Jesus sem falar de alguém. Uma moça chamada Maria. Qual o nome dela? Maria. Maria, que lá estava na sua rotina normal, fazendo as coisas do dia a dia, com sonhos. Uma jovem noiva, o noivo dela, você conhece o nome, se chamava José. Com certeza, se estavam noivos, tinham planos, tinham sonhos, tinham objetivos, e quem sabe já estavam trabalhando, cada um dos dois, dentro daquilo que lhe convinha, para a realização do sonho que seria o casamento. É claro que Maria tinha sonhos de ter filhos com José, mas um determinado dia, que parecia um dia como qualquer um outro, mas um dia que aparentemente era comum, virou extraordinário, porque um anjo desceu do céu. O endereço que Deus entregou para o anjo foi a casa de Maria, a casa de uma menina simples, em um lugar simples, mas a casa de alguém que decidiu viver princípios, mesmo que aos olhos de tanta gente parece que viver princípios é uma grande besteira. Maria, quando recebe a visitação do anjo, ela vai receber também uma saudação: salve agraciada. Agraciada. Porque Maria estava sendo escolhida, e todo aquele que é escolhido é um agraciado, né? Olha para alguém e diga assim: ó, Deus te escolheu. Melhora o seu sorriso, porque Deus te escolheu. Então Maria é uma escolhida.
Escolhido o quê? Para Deus realizar os sonhos dela? Aí que está, não. Deus não escolheu Maria para realizar os sonhos de Maria. Deus escolheu Maria para realizar os sonhos dele na vida de Maria e através da vida de Maria. O anjo vai trazer uma notícia para ela que é no mínimo estranha, tanto estranha que ela pergunta como isso vai acontecer. Porque o anjo vai dizer para Maria: olha, você vai gerar. O que nascer de você será o Cristo. Vai nascer um menino e o nome dele é Jesus. Qual o nome dele? Qual o nome dele? E quem ama a Jesus sabe que o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. E é interessante isso que o anjo, quando vem, ele diz para Maria qual vai ser o nome do menino. Perceba que isso tudo gerou na vida de Maria, no primeiro momento, um rebuliço. Porque José, quando vai receber essa notícia da boca de Maria, José entra em crise. Tanto entra em crise que a Bíblia vai dizer que José intentou, planejou deixar Maria secretamente. Não é assim que a Bíblia diz? Você que já conhece a história sabe que foi assim. Mas Maria recebe esse recado do anjo e Maria pergunta: peraí, como que isso vai acontecer? Porque eu não conheço o varão. Aí o anjo responde para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo. E ele te cobrirá. E o que nascer de você, Maria, vai ser chamado Cristo. Maria, o que vai nascer de você não é de José. O que vai nascer de você é de Deus. O que vai nascer de você vai ser obra do Espírito Santo, porque é um projeto de Deus, e o Espírito Santo é que vai produzir, promover esse milagre. É o Espírito Santo que virá sobre você. O Espírito de Deus. O mesmo Espírito que pairava sobre a face do abismo em Gênesis capítulo 1. O mesmo Espírito que derramou algo especial sobre a vida de Abraão e colocou um negócio no coração dele chamado fé. O mesmo Espírito que faz Moisés se levantar em uma autoridade poderosa e Deus chamá-lo de amigo, inclusive usá-lo para libertar o povo do Egito. O mesmo Espírito que vinha sobre Davi, e de acordo com o texto, depois que desceu o óleo na cabeça de Davi, na casa de Jessé, daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O Espírito que tirou Davi de trás das ovelhas malhadas e colocou Davi assentado no trono. O Espírito que veio sobre Salomão e derramou sobre ele sabedoria. O Espírito que usava a vida de Jeremias. O Espírito que usava a vida do profeta Isaías. E tanto usou que Isaías no Antigo Testamento vai ser conhecido como o profeta messiânico. Porque parece que está vivendo na mesma época de Jesus, sendo que está vivendo tanto tempo antes, mas profetizou demais acerca da vinda do Cristo. E agora o que Maria está ouvindo é o seguinte: olha, sabe a promessa que os teus pais disseram que um dia aconteceria em Israel? A data de realizar a promessa chegou. Deus decidiu que vai ser nesse tempo, e tem mais, Deus decidiu que vai usar você. Maria fica chocada, uma jovem, uma moça, fica chocada. Eu fico imaginando como era Maria. Vou dizer como eu creio: obediente a pai e mãe. Vou dizer como creio: pura, porque se guardava para o casamento. Maria não comeu a pipoca antes do filme começar. Se guardava para o casamento. Então Maria tinha atributos que fez Deus escolher Maria para viver um grande projeto. Só que José, quando sabe disso, diz: vou deixar Maria secretamente. Então fugir era um plano de José. Aí quando José já está com a mochila pronta e diz: amanhã eu meto o pé, vem um anjo no sonho e diz para José: não temas em tomar Maria por sua mulher, porque o que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo.
O que o anjo está dizendo para José é o seguinte: olha, Deus mandou te dizer que não é o que você quer, é o que Ele decidiu que vai ser. Deus mandou dizer para você que não é para você ficar com medo de encarar aquilo que Ele está trazendo para você viver, porque o Deus que está trazendo isso para você viver, te dará as ferramentas necessárias para você dar conta de viver. Estou falando para alguém aqui que estava com medo de viver alguma coisa, não é? Mas fica tranquilo que Deus está te chamando para viver, já preparou ferramentas para que você dê conta de viver. Pode ficar tranquilo, José, para sustentar esse Jesus, o Deus Todo-Poderoso vai enviar magos levando ouro, levando incenso, levando mirra. Pode ficar tranquilo, quando o projeto é de Deus, Ele financia. Mas eu acho bonito porque José, ele não vai ter o direito de escolher o nome. Ele vai criar, né? Mas ele não vai ter direito de escolher o nome. Antes mesmo de Maria se achar grávida, o anjo já está dizendo para ela qual vai ser o nome. E qual é o nome? Jesus. É bonito esse nome. Tem poder nesse nome. Esse nome causa algumas coisas. Por exemplo, ele mesmo disse assim, ó: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Ele também disse assim, ó: se estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Ele disse assim para os discípulos, ó: em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pegarão nas serpentes, em meu nome porão a mão sobre os enfermos e os curarão, tudo em meu nome. Então nesse nome tem cura, tem libertação, tem poder, tem presença, tem ensino, tem renovo. Esse nome tem poder. E por que José não pode dar o nome? Por que Maria não pode dar o nome? Porque dentro dessa cultura é o seguinte: aquilo que eu coloco o nome, eu tenho domínio sobre ele. Eu governo aquilo que eu nomeei. Aquilo que eu coloquei nome, quem governa sou eu, porque se eu coloquei o nome, aquilo é meu. Então Maria não podia dar o nome. Então José não podia dar o nome. E agora que você também entende por que Deus permitiu ou mandou Adão dar um nome para os animais. Porque quando Deus manda Adão colocar o nome dos animais, o que Deus está dizendo é o seguinte: Adão, eu estou te dando tudo, só que para que seja seu, coloco o nome você, porque quando eu coloco o nome, passa a ser meu. Só que é o seguinte: Jesus não é de Maria, Maria que é de Jesus. Eu sou dele, você também é dele. De quem? Daquele que tem um nome acima de todo. Então logo no começo, antes mesmo dele nascer, Maria e José já estão sabendo que nascerá aquele que tem um nome acima de todo nome. E esse nome tem poder. Agora olha para alguém e diga assim, ó: você tem um nome que tem poder. Ah, poxa, eu não tenho. Você tem. Eu vou provar para você que em você há um nome que tem poder. Coloca a imagem que eu pedi no telão. O que é isso? É o nome de Deus, lá em cima. Em Gênesis, Deus se apresenta como Elohim, Deus Criador. Mas no livro de Êxodo, Deus vai revelar o seu nome para um homem chamado Moisés. No livro de Gênesis, Deus se apresenta como Elohim, Deus Criador. Então vamos lá. Para Abraão, Deus se apresentou como Elohim. Para Isaac, para Jacó. Mas para Moisés, ele se coloca apresentando para Moisés o nome dele. E qual é o nome dele? Esse nome que está em cima. Que nome é esse? Impronunciável. Eu vou repetir. O nome de Deus é algo impronunciável. E o que é isso? É o tetagrama do nome de Deus. Só dá para pronunciar se a gente separar pelas letras. Que quer dizer Iud rei, Vav rei.
Então qual é o nome pessoal de Deus? Yud Rei, Vav Rei. Só que tem um detalhe: cada letra dessa aqui no hebraico tem uma numeração. O Y é 10, o H é 5, o W é 6 e o H é 5. Então vamos lá, trazendo isso para números, qual o número que tem aqui? 10, 5, 6, 5. Prepara teu coração. Então, trazendo isso para números, qual o número que aparece no nome de Deus? Yud Rei, Vav Rei. 10, 5, 6, 5. Tem médicos aqui? Tem uma informação. Tem alguém da área da saúde aqui? Você já ouviu falar em um negócio chamado DNA, não já? Quem já ouviu falar em DNA aqui? Apóstolo, o que é esse número aí? Esse número aí é o código genético que significa DNA. Apóstolo, eu não estou entendendo. Isso aqui representa esse negócio que a ciência descobriu chamado DNA, exatamente nessa sequência: 10, 5, 6, 5. O que eu estou dizendo é que o nome de Deus está no seu. Você pode ter nascido na favela, mas o nome de Deus está gravado no seu DNA. Você pode ter nascido e não sabe nem quem é teu pai e tua mãe, mas o nome de Deus está no seu DNA. Você pode ter sofrido na vida, mas o nome do Todo-Poderoso está gravado no seu código genético chamado DNA. Olha para alguém e diga assim: você tem um nome. Você tem um nome. Você tem um nome no seu DNA. Mas hoje você descobriu que você tem um nome na tua boca. Como assim? O nome de Jesus. Então vamos lá. Há poder no nome de Jesus. Avisa para esse câncer que há poder no nome de Jesus. Avisa para essa depressão que há poder no nome de Jesus. Avisa para esse estresse que há poder no nome de Jesus. Avisa para o diabo que há poder no nome de Jesus. Eu tenho nome. Quem mais tem um nome? Eu tenho um nome. Eu tenho um nome. Até quando eu nem sabia que tinha, eu tinha. Estava no meu DNA. Eu tenho nome. Você tem um nome. E ainda tem gente que quer servir a outros deuses. E ainda tem gente que quer acender vela e acompanhar a procissão. E ainda tem gente que quer ir para a encruzilhada e bater tambor. Ainda tem gente que quer apresentar farinha e galinha preta. Eu tenho o nome do meu DNA. Qual? Do único Deus, do poderoso Deus, do verdadeiro Deus, do Criador dos céus e da terra. Mas que coisa linda, apóstolo. Me ensina a falar o nome dele. Me ensina a pronunciar esse negócio. O que você quer aprender? Yud Rei, Vav Rei é grande demais, pode ser que você se esqueça. Deixa eu te ensinar um caminho mais fácil. Como assim? Jesus me ensinou. Jesus disse assim, ó: quando forem orar, digam assim: Pai, 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 eu tenho um Pai. Você pode até não lembrar disso aqui, mas chama Ele de Pai. Chama Ele de Pai. Por quê? Porque em João capítulo 1, versículo 12, está escrito: e a todos quanto receberam a Jesus, foi-lhe dado o direito de serem feitos filhos de... Cadê os filhos? Cadê os filhos que vão celebrar Páscoa? Cadê os filhos que vão fazer culto em casa? Cadê os filhos que não vão nem se importar se tem chocolate? O que não pode faltar é o cordeiro. Olha para alguém, prega, me ajuda a pregar. Diga para alguém assim, ó: vai ter ceia. O diabo não queria, mas vai ter ceia. O diabo pode até tentar usar um tal de Judas para atrapalhar, mas vai ter ceia. O diabo pode até querer tomar a vida de um Pedro para entristecer, mas vai ter ceia. O diabo pode até usar soldados para maltratar, mas vai ter ceia.
Deixa eu vir para o texto. Deixa eu falar dessa noite. Aquela noite era para ser mais uma noite de ensino. Mas foi o início da maior declaração de amor pública da história da humanidade. O início. E esse amor não foi declarado com um sorriso. Esse amor foi declarado com lágrimas e sangue. Esse amor não foi declarado com um tapinha nas costas dizendo, estou contigo. Esse amor foi declarado com um olhar penetrante dizendo, eu vou fazer por vocês. Jesus sabia tudo que ia acontecer. Sabia tudo. Ele sabia que seria abandonado. Ele sabia que os discípulos fugiriam, não iam aguentar a pressão. Tanto que ele avisou até para Pedro. Antes que galo cante, tu me negará 3 vezes. Pedro não acreditou nisso não. Teimou, bateu o pé, queixo duro. Pedro era meio teimosinho. Jesus falou e Pedro disse, não vai ser assim. E foi. E Jesus sabia que seria. Sabia que o trairiam, sabia que o abandonariam, sabia da cruz, sabia da dor, sabia que as mãos seriam cravadas no madeiro, que os pés, seriam pregados no madeiro. Mas de acordo com a Bíblia, se a gente for ler ali no versículo 20, por exemplo, diz assim, olha, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Se fosse você, sabendo do que Judas ia fazer, você ia deixar Judas sentar nessa mesa? Assentou-se com os 12, perdão. Mas o Judas se assentou na mesa, está escrito aqui. Mas Judas foi chamado para a ceia, está escrito aqui. Você está lendo aí na sua Bíblia. Sua Bíblia também está aí, o versículo 20. Mas como é que Jesus, sabendo que Judas vai trair, ainda chama Judas para a mesa? Porque Judas nem vai terminar a ceia. Judas não vai nem ficar até o final. Agora, o não ficar até o final não depende de Jesus, depende de Judas. Jesus garantiu o começo. É você quem decide se vai até o final. Ele tem o desejo que você fique. Mas o negócio é que ele respeita o negócio que o Pai te deu, o livre-arbítrio. Então Jesus garantiu o começo da ceia. E no começo da ceia, Judas está ali. Mas por que Judas está ali mesmo, Jesus, sabendo que Judas não vai ficar até o final? Porque quem está no controle dessa ceia não é o Judas que vai sair para trair. Quem está no controle dessa ceia é o Jesus que vai ficar para cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele nunca perde o controle da mesa. Ele nunca perde o controle do ambiente. Não acho que porque alguém se levantou, ele perdeu o controle do ambiente. Não acha porque alguém saiu para te trair, ele perdeu o controle do ambiente. Não acha porque alguém soltou sua mão, ele perdeu o controle do ambiente. Se ele estiver na mesa, pode ter certeza, não importa o que alguém ao redor da mesa fez com você, contra você, para você, aquele que está na mesa nunca perde o controle da mesa. Ele está no controle de tudo. Mas e aí, Judas sai da mesa? Sai, perceba que Judas nem ficou até o final. Por quê? Porque no meio, quando a pergunta surge, quem vai trair, aparece então a figura do Judas. Porque começou-se um assunto ali na mesa sobre a questão da traição. E pessoas como Judas não aguentam confronto. Pessoas como Judas, quando um confronto começa, eles levantam e saem. Porque eles não aguentam olhar nos olhos. Eles não aguentam ficar para conversar. Eles simplesmente fogem do ambiente onde o confronto aparece. Aí Judas vai sair da mesa e vai cumprir o intento dele. Agora pensa comigo, Jesus sabe por que Judas se levantou e saiu. Jesus sabe que naquela madrugada Pedro vai negar 3 vezes. Jesus sabe que os outros discípulos, por medo, vão sair correndo e vão deixar ele para trás.
Mas e aí? Você viu em algum momento Jesus parar a ceia? Você viu em algum momento Jesus desistir da ceia? Jesus desistir da missão? Jesus desistir do propósito? Jesus não era conduzido pela dor. Jesus era guiado pelo propósito. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: quem é que governa a tua vida? É a dor ou é o propósito? Que se você é governado pela dor, qualquer dorzinha já faz você parar, já faz você desistir, já faz você recuar. Agora quem é conduzido pelo propósito, suporta a dor, passa por cima dela, respira fundo, pede força ao Pai e continua. Olha para alguém, prega de novo, diga assim, ó, vai ter ceia. Judas vendeu Jesus, mas Jesus não vendeu sua paz. O que Judas vai fazer com Jesus, não vai fazer Jesus mudar o que está estabelecido pelo Pai. Enquanto o inimigo estava arquitetando a traição, Jesus estava no caminho da salvação. E qual era o alvo de Jesus? Essa pessoa que está sentada do seu lado. Porque ele vai ser traído, mas quando ele olha para o horizonte, ele vê teu rosto. Ele vai ser negado, mas quando ele olha para o horizonte, lá na frente, ele enxerga o culto de quinta-noite na Semeando Amor, que antecede a Páscoa. Ele vai ser moído, e a Bíblia diz que ele vai ser moído, mas quando ele olha para o horizonte, ele vê você sentado aqui na frente, minha irmã, ele vê a Ramires ali, ele vê a Cristina lá, e ele diz, vai valer a pena. Então me faça o favor, mete um sorriso nesse rosto, e mostra para Jesus que valeu a pena. Imagina se naquela hora que Judas saiu, Jesus levanta e diz, está vendo só? Estou falando. Mas perceba que quando Judas se levantou para cumprir o plano dele, o assunto de traição na mesa acabou. Se fossem algumas mesas que a gente conhece, o assunto ia ser Judas. Porque Judas fez isso, porque Judas saiu, porque Judas já vendeu, porque com certeza Judas já planejou, porque Judas fez aquilo outro, porque Judas é isso, porque Judas é aquilo. Agora aqui, não deixa o que Judas faz atrapalhar a ceia que está acontecendo acima dessa mesa. Não deixa o que Judas faz atrapalhar aquilo que Deus quer que seja feito na sua vida. Mas apóstolo, se levantaram contra mim, não deixa o que essa pessoa está fazendo atrapalhar naquilo que você tem que fazer. O que é que você tem que fazer? Se você tem que cumprir essa ceia, então deixa Judas para lá. Judas aqui já é assunto encerrado para Jesus, mas Judas ainda vai aparecer no jardim, mas para Jesus já está resolvido. Jesus não cancelou a missão. Jesus não disse assim, não quero mais fazer nada, porque olha o que Judas fez. E tem muita gente que para, porque está muito focado no Judas. Pode, mas dói, porque é no grupo da família. Eu sei que dói, mas você precisa estar focado na missão. Você precisa estar focado naquilo que Deus te chamou para fazer. Mas é minha irmã, e daí? Podia ser sua mãe, seu pai. A vontade de Deus para você está acima da vontade de qualquer outra pessoa. E deixa eu só te explicar uma coisa. Satanás usa pessoas para tentar você parar, para fazer você parar. Lembra do que ele fez com Pedro? Ele encheu o coração de Pedro, e Pedro olhou para Jesus e disse assim, não faça isso, o Senhor não precisa fazer isso, não precisa ser morto desse jeito. Jesus olhou para ele e disse assim, afasta-te de mim, Satanás. Era Pedro, discípulo. Mas naquele momento emprestou a boca para Satanás. Para quê? Porque Satanás estava atormentado. Ele queria fazer de tudo para fazer Jesus parar. Alguém disse que Satanás fez festa quando Jesus foi para a cruz. Não sei que festa foi essa. Que se tem uma coisa que Satanás não quer, é que Jesus vá para a cruz. Por quê? Porque até Satanás sabia que se Jesus fosse até o final, eu seria salvo, você seria salvo, a tua família teria direito à salvação. Quem está comigo para dar glória a Deus? Mas deixa eu caminhar para esse versículo que a gente leu.
e tendo cantado o hino. Diga assim: Jesus cantou. Mas Jesus cantou porque estava bem? Não. Jesus estava feliz? Não. E quem disse que eu tenho que continuar só quando eu estou feliz? Quem disse que eu preciso desse negócio chamado alegria para continuar? O que eu preciso é de uma missão me dada por Deus para continuar. Nem todos os dias vão acontecer as coisas do jeitinho que você quer. Jesus cantou e depois foi preso. E ele sabia que seria. Jesus cantou e depois chega ajuda trazendo os soldados, lá no jardim do Getsemane. Jesus cantou e depois ainda vai ter que ver Pedro, Tiago e João dormindo. E por 3 vezes. Interessante isso, né? Pedro, Bruno, dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. Mas Jesus perguntou 3 vezes a ele: tu me amas? Deixa eu voltar para cá. Porque Jesus vai cantar. Jesus teve forças para cantar. Jesus cantou porque estava forte? Não, Jesus cantou para ter forças para continuar. Deixa eu te explicar isso aqui, porque o diabo não quer que você entenda isso. Cuidado agora para você não ficar distraído. Jesus não cantou porque estava com forças. Jesus cantou para ter forças para continuar. Por quê? Porque se tem uma coisa que deixa a gente mais forte, é a gente encher o nosso pulmão de ar, abrir a nossa boca e adorar a Deus como a gente estava adorando aqui no início desse culto. Quando a gente rasga o coração e usa essas canções como se fosse uma oração, aquele que estava fraco fica forte, aquele que estava cansado vai sendo renovado. E o que Jesus está precisando aqui? Jesus aqui está precisando de forças para continuar. O Senhor está dizendo que o Deus encarnado está precisando de força. Eu estou dizendo que Jesus foi entregue como um cordeiro. Jesus não foi entregue como Deus. Jesus foi entregue como um sacrifício. E Ele mesmo vai dizer: a minha alma está triste até a morte. No versículo 32 ele vai dizer assim: ó, eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Então como que Jesus conseguiu cantar? Sabendo que essa dor vai ser passageira, sabendo que isso não vai ser ponto final, sabendo que daqui a pouco eu me levanto, sabendo daqui a pouco o inferno cai, sabendo daqui a pouco vai ter festa. Jesus vai subir um monte. Judas sai da mesa para trair. Jesus continua a ceia, leva a ceia até o final, conclui a ceia. E depois Jesus vai subir o Monte das Oliveiras. Só que antes de subir ele canta. Porque tem hora que a gente tem que cantar para ter força para continuar caminhando. Tem hora que a gente só vai ter forças para continuar caminhando se a gente fizer uma parada para adorar. É por isso que Deus tem dia que te traz para o culto mesmo quando você não quer vir. Porque você fica em casa e diz assim: eu estou sem força, eu não consigo nem ir para o culto. Mas aí daqui a pouco você está sentado aqui dentro e nem sabe como é que fez para chegar. É porque você pensava que para descansar você tinha que ficar em casa. Mas Deus sabia que para te renovar você tinha que entrar aqui para adorar. Estou pregando para a gente que vai sair daqui hoje igual uma brasa viva tirada no altar. Por quê? Porque hoje vai abrir a boca e vai adorar. Se Jesus adorou, você também pode adorar. Se o Jesus que foi traído adorou, você que foi traído também pode adorar. Se o Jesus que foi abandonado adorou, você que foi abandonado também pode adorar. Se Jesus que foi ferido adorou, você também pode adorar. Sabe esse período que Jesus está vivendo? É aquele período que a gente costuma dizer que o céu está fechado. Parece que o céu está fechado. Por quê? Porque um trai, outro nega, os outros abandonam, e ele sabe que tudo isso vai acontecer. Só que Jesus não precisa de céu aberto para adorar. Jesus precisa adorar para o céu abrir. Eu sei que está doendo, mas prepara o teu glória a Deus.
Eu sei que está difícil, mas mesmo que a sua voz saia meio embargada pelas lágrimas, sabe? Uma mistura de choro com adoração, não importa não. O que importa é que Ele vai receber hoje. Quem sabe a vida está prensando você, mas nessa prensa está extraindo de você o melhor que você pode colocar para fora. Não deixa Satanás ver sair de você o pior, não vai sair de você o pior, porque Deus já fez muito por você para você entregar o pior a Ele agora, só porque está doendo, deixa espremer, mas apresenta para Deus o teu melhor nessa noite. E tendo cantado um hino, se a gente tivesse lido isso aqui no domingo, tudo bem, porque no domingo ressuscitou. Aí ressuscitar e cantar um hino é cantar pela vitória já recebida. Mas se isso aqui não é um hino cantado no domingo por conta de uma vitória já recebida, porque no domingo ele ressuscitou, então que cântico é esse aqui? É adoração para que eu consiga chegar até lá. Apóstolo, Jesus está cantando porque está bem? Não! Mas Jesus está cantando porque Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem. A gente não adora porque está bem. A gente abre a boca e adora nessa casa porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe o diabo estava fazendo de tudo para você interromper a mesa desse final de semana, para que não houvesse a ceia, para você dizer não vale a pena. Imagina Jesus olhando para aqueles que vão estar na ceia com Ele e olhar para um Judas e dizer, não vale a pena. Imagina Jesus olhar para frente e ver que Pedro vai negar, que os outros vão abandonar, e mesmo assim Ele chamar esses 12 para a ceia e ainda dizer, desejei comer essa Páscoa convosco, desejei, não estou cumprindo um ritual, eu estou fazendo porque eu quis. Que isso? Ele quis. Por quê? Porque Jesus sabe que aquilo que estão fazendo com Ele não pode impedir de que Ele faça o que Deus quer que Ele faça. Jesus teve motivos para parar? Muitos. Pensa comigo. Ele chega na vida de um Pedro que estava frustrado, tentou pegar peixe a noite toda, não conseguiu, estava prestes a voltar para casa, envergonhado, sem nem saber o que dizer em casa. Imagina você desempregado, está na rua, sua casa cheia de dívidas, aí quando você sai para pedir emprego, volta à noite, no final do dia, sua esposa está sentada no sofá, esperando você abrir a porta, e quando você entra, ela pergunta, e aí, conseguiu? Imagina Pedro, se ele voltasse para casa aquele dia, depois de uma noite inteira, que Pedro pescava por profissão, ele precisava da pesca para sobreviver. Imagina Pedro chegando em casa, e quando a gente lê a Bíblia, a gente vai entender que a sogra dele morava dentro da casa dele. Imagina a sogra dele, com a esposa dele, sentada no sofá, esperando ele abrir a porta, a mulher, e aí, amor, conseguiu? E a sogra? E aí, deu alguma coisa? O que Pedro ia falar? Já passou por isso? De não ter o que dizer para justificar o teu fracasso? Pedro estava assim. Só que aí Jesus chegou, e ao invés de ser vergonha na casa dele, foi motivo de adoração. Por quê? Porque a pesca foi maravilhosa. Aí Jesus pega esse Pedro, que a Bíblia vai dizer em Atos 5, que era iletrado, indouto. O que é isso? É um jeitinho bonitinho de dizer que era meio burrinho. Jesus pega esse Pedro e transforma a vida dele ao ponto de fazer esse homem comum viver coisas extraordinárias. Aí Jesus vai pedir a ele para orar. Jesus pede a ele isso 3 vezes, e ele dorme as 3 vezes. Ele dorme. E depois ele ainda nega e diz assim, não, nem sei quem é esse aí, nem sei quem é. Então Jesus teve motivo para não estar naquela mesa. Jesus teve motivo quando ele olhou para Judas. Judas é um dos 12, e ele chamou os 12, Judas está na mesa, e ele sabe, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Lá atrás,
Davi comprou a eira de Araúna por 50 ciclos. Ele vai trocar Jesus por 30 moedas de prata. E quem era Judas? Era nada, não era ninguém. Aí Jesus colocou do lado para andar junto. Aí o discípulo, que é o discípulo do amor, João, na hora que a coisa aperta, aí eu te amo, mas não dá para mim isso aí não, ó, foge. João fugiu no jardim do Getsemane, e é o discípulo do amor. E ele mesmo diz, o discípulo a quem Jesus ama, Jesus me ama. É até vergonhoso para ele reconhecer que Jesus o ama, e na hora que Jesus precisa dele, ele fugir. Então Jesus tinha muitos motivos para ter desistido. Então não venha colocar na mesa hoje os teus motivos, porque com certeza Jesus tinha muito mais motivos do que você. Só que sabe o que Jesus fez? Pegou todos os motivos dele, deixou de lado, olhou para você e disse: por ela eu continuo, por ele eu continuo, por aquele ali eu continuo, por aquele povo ali eu continuo. E aí, tendo cantado um hino. Que é isso? Judas me traiu, mas eu vou continuar. Pedro vai me negar, mas eu preciso continuar. Eles vão me abandonar, mas eu preciso continuar. Vai doer, mas eu preciso continuar. O chicote vai me ferir, mas eu preciso continuar. Jesus não parou. E eu estou pregando para um povo que nesse final de semana, não importa se está desempregado, não importa se brigou com o irmão, não importa se alguém te traiu, se alguém te decepcionou. Estou pregando para um povo que vai colocar a mesa sim, vai ter ceia sim, vai ter culto sim. Jesus sabia que a vitória era maior que a dor. E a sua também é. Aguenta firme, porque daqui a pouquinho isso aí só vai fazer parte de um lindo testemunho que você vai ter a alegria de anunciar para os próximos que estarão ao redor da tua mesa. Fica de pé que eu quero terminar com você de pé. E Jesus, tendo cantado o hino. Que hino? Não sei. A Bíblia não diz qual é o hino, mas a Bíblia diz que ele cantou. Cantar. Diante disso tudo. Cantar. É porque a adoração que eu apresento a Ele antes me dá força para suportar o durante e me capacita para vencer no depois. Apóstolo, lá em casa está tudo bem, adore. Apóstolo, lá em casa está tudo mal, adora. Apóstolo, lá em casa está tudo mais ou menos, adora. Adore se você tem pelo que comemorar. Adore se você está enfrentando uma batalha, porque é na adoração que Deus vai te renovar. De modo que qualquer que seja a situação, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e na tua casa vai ter barulho de adoração. Você tem lágrimas nos olhos, né? É que está difícil, apóstolo. A dor está muito grande. A decepção está muito grande, eu sei. Se você não está vivendo aquilo que você gostaria de viver, talvez você tenha lágrima nos olhos. Aí porque você tem lágrimas nos olhos, você já pensou 20 vezes em desistir. Você está com lágrimas nos olhos e pensando em desistir. Jesus tinha sangue no rosto e não parou. Feche seus olhos. Eu quero adorar a Ele. Se mais alguém quiser, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo.